Você já parou para pensar sobre o que acontece com os espíritos depois da reencarnação? Parece um assunto distante, quase místico, não é? Mas e se eu te dissesse que o que você vive agora está diretamente ligado a um plano maior, que não se limita a esta vida? A verdade por trás dessa jornada espiritual é muito mais complexa e fascinante do que você imagina. Se você acha que a morte é o fim, prepare-se para uma surpresa. O que realmente acontece após a reencarnação pode mudar completamente a maneira como você vê a vida, a morte e o seu propósito no universo. Está pronto para descobrir os segredos que os espíritos revelam sobre a evolução contínua e o ciclo sem fim da existência? Então, continue lendo, e você nunca mais olhará para a vida da mesma maneira. A nova jornada do espírito encarnado. Em uma pequena cidade, vivia um jovem chamado Lucas. Desde cedo, ele sentia que sua vida estava marcada por algo além do simples passar do tempo. Ele, como todos os outros, enfrentava os altos e baixos da vida, mas algo dentro dele o fazia questionar. Qual o propósito de tudo isso? Em determinado momento, Lucas soube, por meio de uma visão que o surpreendeu, que sua alma havia retornado à Terra para cumprir uma nova jornada. Ao reencarnar, ele vestiu o corpo físico de alguém que, naquele momento, precisava aprender mais sobre a paciência e a disciplina, virtudes que ele ainda não dominava. Essa nova identidade que ele assumiu foi cuidadosamente planejada para que suas experiências contribuíssem para seu aperfeiçoamento espiritual. O espírito, agora encarnado, estava imerso em uma vida cotidiana, com todos os desafios e dificuldades típicos do mundo material. Lucas logo percebeu que ele não se lembrava de sua jornada anterior e, com isso, sua mente estava limpa, permitindo-lhe começar uma nova etapa. Os antigos registros de sua alma estavam ocultos, e ele poderia, então, focar nos novos aprendizados que sua nova vida traria. Durante seu tempo de encarnação, ele entenderia que os desafios que enfrentaria não eram acasos ou simples problemas do cotidiano, mas oportunidades para crescer. A vida que estava diante dele tinha tudo a ver com superação e evolução, não importando se ele estava ciente disso ou não. Com o passar dos dias, Lucas começou a perceber que não estava sozinho nessa jornada. Outros ao seu redor também estavam vivendo experiências distintas, todas com a mesma finalidade: a evolução do espírito. Ele entendeu que, assim como ele, outros espíritos estavam reencarnados e enfrentando suas próprias lutas, cada um de acordo com suas necessidades pessoais de crescimento. Naquele momento, Lucas sentiu uma sensação de pertencimento a algo muito maior, algo além da simples existência humana. Ele começou a enxergar o mundo com outros olhos, compreendendo que a vida física era apenas uma parte da história do espírito e que a verdadeira essência dele transcendia o corpo material. Lucas também passou a perceber que suas experiências anteriores, embora esquecidas, ainda influenciavam as escolhas e comportamentos em sua nova vida. Ele se viu repetindo padrões de pensamento e ação que pareciam vir de outro tempo. Essa constatação o fez refletir sobre como ele poderia se livrar das influências do passado e realmente viver sua nova vida com mais sabedoria. Mas não foi fácil. A tentação de seguir velhos hábitos e formas de pensar era grande, e isso o fez questionar se a verdadeira mudança seria possível. No entanto, ele compreendeu que a transformação era um processo gradual e que os desafios que enfrentava eram, na realidade, oportunidades disfarçadas para o seu crescimento. O papel das experiências na evolução espiritual. Certo dia, enquanto caminhava pelo parque, Lucas se deparou com uma situação inesperada. Uma briga surgiu entre dois amigos próximos e ele, sem saber muito bem como agir, se viu no centro do conflito. De imediato, sentiu-se frustrado, mas ao refletir sobre a situação, algo dentro dele o levou a questionar: por que essa situação está acontecendo comigo? Ele percebeu que o evento não era apenas um acaso, mas uma oportunidade de crescimento. Cada desafio que ele enfrentava, por mais desconfortável que fosse, tinha um propósito claro: ajudá-lo a desenvolver virtudes essenciais para sua evolução espiritual.
Lucas já não via mais as dificuldades apenas como obstáculos, mas como formas de testar seu caráter. As situações desafiadoras começaram a se apresentar com mais frequência, e Lucas logo entendeu que a vida não era uma série de eventos aleatórios. Cada experiência estava interligada, e seu aprendizado dependia de sua capacidade de reagir da maneira mais positiva possível. Ele sabia que, para crescer espiritualmente, precisava aprender a lidar com as adversidades com mais equilíbrio. Cada ato, mesmo os mais simples, exigia dele o melhor de si. Quando o desânimo bateu à sua porta após uma grande perda, Lucas teve que se lembrar de que a dor era uma ferramenta de ensino. Ele se forçou a olhar para aquele momento difícil como uma chance de aprimorar sua resiliência e perseverança, qualidades que o ajudariam a evoluir. Com o tempo, Lucas passou a perceber que as situações felizes também faziam parte de seu aprendizado. Cada sorriso, cada momento de alegria, cada amizade construída era uma oportunidade de entender o poder do amor e da gratidão. Mas nem tudo era fácil, e ele sabia que a verdadeira evolução não se dava apenas nos momentos de prazer, mas também nos momentos de desafio. A verdadeira medida do progresso estava na capacidade de enfrentar as dificuldades sem perder a esperança e a confiança no processo de aprendizado. Ao aprender a se equilibrar entre os momentos de alegria e tristeza, Lucas sentiu que estava construindo uma base sólida para sua evolução espiritual. O caminho de Lucas não foi sem falhas. Houve momentos em que ele se questionou se estava realmente aprendendo as lições que a vida lhe oferecia. Mas, com cada erro, ele teve a oportunidade de crescer. Cada vez que ele caía, se levantava com mais força, mais sabedoria. Ele entendeu que a evolução não era um processo linear, mas uma jornada cheia de altos e baixos, onde cada experiência, boa ou ruim, tinha a capacidade de moldá-lo. O que ele aprendeu de mais importante foi que as lições espirituais não estavam em lugares distantes ou em livros antigos, mas na vida diária, no contato com as pessoas e nas reações de sua própria alma diante das situações cotidianas. A preparação para a próxima fase. A vida de Marco sempre foi marcada por muitas lutas. Desde jovem, ele sentiu que estava sendo constantemente desafiado, mas nunca entendeu por quê. Contudo, com o passar dos anos, ele começou a perceber que aqueles desafios não eram por acaso. Eles faziam parte de algo maior, algo que ele não conseguia ver de imediato, mas que certamente havia um propósito. Quando ele entrou em uma fase de reflexão mais profunda, encontrou em si mesmo a certeza de que cada encarnação é uma preparação para algo mais, para um estágio mais avançado de aprendizado e evolução espiritual. Marco se lembrava de um episódio de sua infância, quando teve de enfrentar a perda de um ente querido. Na época, ele não compreendia a dor, mas agora, olhando para trás, entendia que aquela experiência havia sido crucial para seu crescimento interior. Ela havia fortalecido sua compreensão sobre a impermanência da vida e o verdadeiro valor das coisas. Era como se aquele sofrimento tivesse sido um treinamento, uma preparação para encarar desafios ainda maiores no futuro. A cada dificuldade enfrentada, ele sentia que estava sendo moldado para algo maior, algo que o levaria a um entendimento mais profundo sobre a vida e a espiritualidade. Hoje, Marcos via a vida com outros olhos. Ele sabia que cada experiência, mesmo as mais simples, estava diretamente relacionada à sua preparação para o futuro. As lições de agora estavam se acumulando, criando uma base sólida para a próxima fase de sua evolução. Ele entendia que as dificuldades e os desafios que superava não eram apenas questões do momento, mas oportunidades de se preparar para os próximos passos em sua jornada espiritual. Ele não temia mais o futuro, pois sabia que estava sendo preparado para ele, mesmo que ainda não tivesse total consciência de como. No fundo, Marcos acreditava que sua jornada não tinha fim. Ele compreendia que cada encarnação era como um degrau em uma escada que o levava a um nível mais elevado de entendimento. E, assim como em todas as jornadas, ele sabia que as dificuldades surgiriam, mas agora estava mais preparado para enfrentá-las. Seu objetivo não era mais evitar os desafios, mas aprender com cada um deles,
sabendo que a preparação para a próxima fase era constante, e que só assim ele alcançaria a perfeição moral e espiritual a que tanto aspirava. Agora que você já descobriu um pouco mais sobre o que realmente acontece com os espíritos depois da reencarnação, pergunto: como isso muda a sua percepção sobre sua própria vida? Está pronto para dar mais atenção à sua evolução espiritual e entender melhor o impacto das suas ações diárias? Será que é possível acelerar esse processo de crescimento e aprendizado? Não podemos mais ignorar que cada pensamento, cada ação e até cada escolha nos prepara para o que está por vir. E você? Vai continuar vivendo de forma automática ou vai abraçar o poder de se transformar? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que continue recebendo o conhecimento que vai transformar sua jornada. Vamos juntos continuar essa busca por um entendimento mais profundo e real da vida e do além.